Fala galera, beleza? Alan Albuquerque aqui, canal Minha Moto e recentemente não, né? Ano passado, mas ano passado foi agora há pouco, né? Mas ano passado eu trouxe aqui no canal um vídeo rodando e testando a Chopper Road, uma moto que eu queria muito conhecer e que eu tive vontade de comprar, só não comprei por conta de um dos contras que eu vou falar daqui a pouco, porque sim, esse é o vídeo de prós e contras da Chopper Road 150 da Hauju. Galera, essa motinho que substituiu a antiga Intruder da Suzuki, ela entrou basicamente ali no lugar da Intruder, ela vem com um preço bem agressivo, é bem interessante para o nosso mercado, é verdade que foi crescendo, mas ela é uma moto bem interessante, principalmente para quem quer trabalhar e fugir da possibilidade ou da maior chance de roubo de uma moto 150 ou 160 das marcas tradicionais e também para quem quer como primeira moto. É uma bela opção ali nesse mercado e eu vou trazer aqui na minha opinião, sempre na minha opinião, quais são os prós e contras da Chopper Road 150 da Hauju. Vamos começar pelos prós. Apesar do preço estar salgadinho, na minha opinião, salgadinho não, mas ter crescido, subido bastante, tá na faixa de 14 mil para um pouquinho, dependendo do frete da sua cidade, o preço ainda é interessante. Hoje, quando você pensa em moto 0 km, não tem nada nesse valor. Moto, né? Você vai ter uma scooter ou outra aqui que é mais barato de uma marca alternativa, principalmente da Hauju, mas, num geral, você não vai ter nada mais barato que 14 mil, 0 km. Então, não dá para deixar de considerar o preço dela um pró, apesar de eu achar que ela podia ser mais em conta, principalmente por algumas coisas que a gente vai falar na sequência. Mas, então, o primeiro ponto positivo ali da Chopper Road ainda é o preço. O segundo é a posição de pilotagem. Não foi a que eu mais gostei, eu prefiro a posição de pilotagem da Master Ride, mas eu sei que essa posição de pilotagem é um pró dessa moto, porque como ela tem uma posição de uma moto street ou de uma moto city ali para você rodar na cidade, vai agradar muita gente que não gosta da posição custom, que é a pedaleira avançada. Essa pedaleira é mais centralizada, dando mais conforto e que é uma posição que as pessoas estão mais acostumadas quando a gente fala de uma CG, de uma Factor e assim por diante. Então eu acho que vira um pró dessa moto, porque tem mais chance de agradar uma variedade de públicos mais amplo, né? Então isso vai ajudar bastante ali. Quem quer a moto para fugir dessa possibilidade, diminuir a chance do roubo, mas que não gosta de rodar naquela posição avançada. Então acaba sendo um pró dela com certeza. Outro ponto que ajuda bastante, e aí eu gosto, e aí é também a questão de gosto, é o estilo custom. Ela tem essa característica de moto custom, com farolzinho redondo, parecendo que é uma moto cruiser, mas não é, porque eu acabei de explicar essa questão da pilotagem. E todo esse visualzão dela, com cromados, com algumas características de moto custom, vão fazer com que ela seja menos visada. E isso com certeza é um baita de um pró, levando em consideração a galera que roda nas grandes cidades e que usa para trabalhar a motoca, pensa que a CG é a mais roubada, bateu ali 10 mil unidades roubadas no ano, você tem uma moto que se equivale a uma CG 150, mas que tem um estilo diferente, que chama menos atenção dos bandidos, passa a ser uma alternativa interessante e aí esse estilo custom ajuda a afastar os bandidos e, na minha opinião, vira com certeza um pró dessa moto. Outro pró dela que é bem interessante, esse motor que tem um contra, mas que tem o principal a favor dele, a economia, porque essa moto faz tranquilamente mais de 40 km com litro, assim como eu disse na Master Ride, a economia é sim um pró, porque imagina quem roda ali 50, 60 km por semana, vai gastar 6, 7 reais de gasolina por semana para poder ir e voltar do trabalho. Então isso é muito, muito bom. Para quem precisa fazer pequenos trajetos e ir e voltar, acaba sendo excelente. Para quem roda e trabalha com a moto, também é excelente.
Então, a economia dela com certeza é um grande pró dessa moto, um ponto positivo. Bom, um outro ponto positivo dessa moto, um pró dela, com certeza é ela vir com freio a disco nas duas rodas. Uma grande vantagem, principalmente comparado às outras motos que a gente trouxe aqui. A Master Ride, que é uma evolução dela, e perdeu o freio a disco na traseira, não dá para entender, e a DK160 que também não traz o freio a disco na traseira. É verdade que não tem ABS, não tem, o sistema CBS tem, mas ter freio a disco nas duas é bem interessante e com certeza, por gerar mais segurança, é um baita de um ponto positivo. Então não dá para deixar de falar disso, porque a Chopperzinha, apesar de ser a moto mais barata ali entre as que a gente trouxe recentemente, ela traz freio a disco nas duas. Uma outra coisa que eu gostei bastante e considero um ponto positivo, essas motos mais econômicas, mais baratas no mercado, elas normalmente não trazem ali um marcador de marcha. E a Chopper Road, apesar de ser tudo analógico, tem um indicador digital no meio. Acaba sendo bacana, principalmente para quem está aprendendo a andar de motocicleta. E como ela é uma boa alternativa para quem está iniciando, ela acaba sendo um ponto muito positivo. Você tem um indicador de marcha, as pessoas não vão se perder ali e vão conseguir ter mais facilidade na pilotagem. Então esse mimo ali de ter a única coisa digital, o marcador de marcha, acaba sendo bem bacana, principalmente para os iniciantes. E aí eu coloco como um ponto positivo, com certeza. Um outro ponto positivo que eu acabei não falando nem na DK e nem na Master Ride é a rede da Suzuki. Como a rede da Suzuki é muito maior que, por exemplo, a rede da Dafra, da Bajaj e da Royal, você tem mais acesso a essa motoca. E isso acaba sendo um ponto muito positivo, porque se você está no Nordeste você consegue comprar, se você está no Sul você consegue comprar, se você está no Sudeste e assim por diante. Tem mais facilidade de achar essas motocas para comprar e, obviamente, para levar para fazer uma revisão, para comprar peças, e isso facilita e acaba sendo com certeza um pró, que é diferente das marcas indianas que ainda tem uma rede pequena aqui no Brasil. E aí não posso deixar de considerar um ponto positivo. Agora vamos lá para os pontos negativos da Chopper Road. Bom, não acho um grande problema, mas vou explicar por que eu coloquei como um contra. Ela ser carburada. Ser carburada hoje, poucos mecânicos costumam ou têm o hábito de mexer com carburador e por conta disso pegar um cara que consegue deixar ela redondinha é um pouco mais difícil. Você vai pegar a maioria dos mecânicos mais antigos, mas os mais novos, por exemplo, já não tem essa facilidade de lidar com o carburador. E lembrando que também é uma tecnologia ultrapassada, já é legal ter uma injeção eletrônica. E ela, por não ter injeção e ter carburador, na minha opinião, apesar de não ser um problema, acaba sendo um contra, porque ela já poderia estar adaptada e ficar mais fácil para qualquer mecânico mexer e para não ter que depender de um cara que entenda muito de carburador para uma possível regulagem ou para uma possível limpeza ali. Então eu acho que acaba sendo um contra. Você pode discordar de mim, como eu disse, pode colocar aí nos comentários, não tem problema, mas nesse momento eu acho sim que é um contra. Tem um outro contra que é a característica dessa moto e acho que 10 a cada 10 proprietários reclamam. A dificuldade de achar o neutro nessa moto. Pois é, parece que o neutro dela fica perdido ali e você tem muita dificuldade. E por que isso passa a ser um contra? Você para no semáforo, quer jogar o neutro para dar uma aliviada ali no punho, para, sei lá, fazer alguma outra coisa, dar uma espreguiçada. Você demorou, a hora que você acha o neutro, já abriu o semáforo, você já tem que ir de novo. Então esse detalhezinho é um contra, mas é só um detalhe, tá, galera? Tem uns vídeos que eu vi aí que o pessoal fala, pô, depois de um tempo você acaba tendo mais facilidade, acha o neutro com mais facilidade. Aprendi aqui a pegar as manhas, hoje não tenho tanta dificuldade. Mas inicialmente é um problema. Eu rodando no circuito pequeno ali, eu já senti isso. Na hora que fui parar para descer, uma unidade 0 km, já senti um pouco dessa dificuldade. E aí quando eu fui pesquisar, vi que é uma realidade dessa moto. Não chega a ser um contra para evitar que você compre, mas é uma coisa que você tem que considerar porque acontece, tá? Agora um outro contra dessa moto,
com certeza é o motor 150 da Hauju, que só tem 12 cavalinhos. É uma moto bem legal que, se tivesse o motor 160 da Hauju com 15 cavalos, já melhoraria bastante, porque você ia conseguir rodar ali com garupa, com mais facilidade. Se de repente conseguiria pegar um trechinho de estrada para sair de uma cidade para outra com um pouco mais de segurança. Não é adequado, tá, galera? Não aconselho você que vai rodar em rodovia comprar essa moto, porque não é a proposta dela. A proposta dela é 100% urbana. Mas tem a galera que mora no interior, que sai de uma cidade e precisa ir para outra e vai pegar, sei lá, 2, 3 quilômetros de rodovia. Aí, se ela tivesse esse motorzinho 160 com mais de 15 cavalos, já ajudaria bastante, porque isso já daria um pouco mais de segurança. Bom, então tá aí. Esses são, para mim, os prós e contras da Chopper Road 150 da Hauju. Mas eu quero ouvir, aliás, quero ler você que tá aí do outro lado. Se desse para ouvir, seria legal, né? Posso começar a pensar numa live, quem sabe aí, porque aí eu consigo ouvir vocês. Mas inicialmente, escreve aí nos comentários se você concorda, discorda. Se você é proprietário, aí é melhor ainda. Coloca nos comentários se esses são os únicos prós e contras, se tem outros, se você concorda ou discorda, porque a opinião de proprietário tem muito mais validade, beleza? Então é isso, galera. Se você gosta de motos indianas e marcas alternativas, esse aqui é o teu canal. Então já aproveita aí, se inscreve. Gostou muito, curte. Gostou demais da conta? Compartilha. E se não quiser perder nada que a gente traz por aqui, é só ativar o sininho, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.